Estamos aí iniciando oficialmente, tá? Horário de Brasília, 21h02, no dia 28/12/2024. Vamos ver aí, Berger. O Berger, ele é um estudioso aí, e vamos ouvir aí o que o Berger tem a falar, o que ele acha, quais as dúvidas, quais assuntos ele prefere estudar aí ao longo do próximo ano de 2025 aí, a gente vai estar aí estudando. Além disso, tá, pessoal? Tudo que vocês colocarem aqui, a gente vai estar fazendo vídeos, tá? Durante a semana, e no final de semana a gente vai discutir bastante, além daquilo que a gente vai estar estudando aí durante a semana também, tá? Sempre lembrando, deixa perguntas, tirem as suas dúvidas, deixe a sua mensagem para a gente saber o feedback de vocês e estar aí se aprofundando cada vez mais. Boa noite, Berger, seja bem-vindo. Boa noite, Jackson, tudo bem? Tá me ouvindo? Meu querido. Jackson, tá ouvindo? Tô ouvindo, alto e claro. Tá, boa noite a todos. Jackson, eu tenho uma dúvida que me surgiu há pouco tempo atrás. Eu queria saber se esse calendário novo ele vai começar a vigorar o ano de 25 ou não. Que a gente fala do calendário gregoriano e juliano, né? E segundo eu tenho estudado aí, parece que o ano vai começar em abril, né? Você pode falar alguma coisa sobre isso? Tem uma especulação muito forte sobre isso, né? Aí vai depender do que houver na operação durante esses 4 meses, né? A operação militar em si, em todo o setor mundial, tá? Então vai depender muito do que vai acontecer neste período das operações militares, tá bom? Mas ao longo do tempo, tá, Berger? Ao longo do tempo, sim, poderá ser mudado. Eu acho, assim, na minha opinião, que não vai ser logo de supetão, não, tá? Eu creio de tudo que vem acontecendo e que a gente está vendo, né? A gente está percebendo que as operações está fazendo paulativamente, né? Então, aos poucos, igual diz o nosso general Mourão, né? Operações sucessivas, né? Aproximações sucessivas, e isso na linguagem militar é você aproximar, dar um recuo, aproximar, dar um recuo, aproximar e dar um recuo até a finalização final, né? Então, o que está acontecendo é justamente isso, né? E é a minha leitura sobre isso. Tá bom, Berger? Maravilha, Jackson. Só para complementar, o meu entendimento também é que essa limpeza, a maior parte da limpeza vai acontecer até abril, né? A maior parte. Depois vai continuar mais alguma coisa, mas eu acredito que acredito assim, pelo que eu estou estudando, né? Que até abril vai limpar bastante coisas e a partir de abril deve acontecer algumas coisas maiores, né? Eu acredito que é mais ou menos por aí. Minha leitura também, tá? Estava previsto, né, até antes do fim do ano, está isso acontecendo, mas nas leituras que a gente vem fazendo, eu creio que no máximo até abril aí já tenha muita coisa acontecido, tá? Prisões reveladoras vão acontecer mais forte do que nunca, né? Então, isso é imaginável, né? Imaginável. A gente não tem uma certeza total, mas a leitura de tudo que está havendo
e os sinais que estão acontecendo e pelo aquilo que os nossos comandantes estão falando, principalmente aí o nosso marechal, né, falou aí que em poucos dias, né, em poucos dias aí haveria a libertação total da nossa nação. Então, é nessas leituras que a gente tem aí se pautado, né? Além daquilo que a gente está enxergando, do que está acontecendo, o mal todinho se expondo a cada dia, né? E os Jotas estão aí desesperados, né? Inclusive, hoje eu estava escutando aí o presidente da OTAN, né? Falando, e os caras estão realmente desesperados, estão querendo dinheiro de qualquer jeito aí das nações para aumentar o poder bélico, né? Lógico, está se expondo a cada dia, né? E publicamente, né? Esse que é o fato, né? Então tudo está sendo feito publicamente, tá? Para mim, isso já é o OBS. Tá? A turma está esperando o OBS de 10 dias, aquele caos, uma confusão tremenda, desespero total, e etc. E as pessoas sendo presas. Né? Na minha leitura, isso já está ocorrendo paulativamente, aproximações sucessivas. Não tem outra palavra a se colocar, né? Não, maravilha, Jacques. Assim, um outro entendimento que eu gostaria até de compartilhar com vocês é que nós, né, seres humanos, a gente quer tudo para ontem, que aconteça tudo rápido, e foi muito embutido na nossa cabeça a teoria do caos, né? Então, o que eu venho descobrindo, né, já faz um tempo, é que tudo está sendo feito de uma forma assim suave, tranquila, com poucos efeitos colaterais, né? E eu acredito que vai ser assim até o final. E acredito no que você falou também, que o EBS já está acontecendo e vai ser aos poucos, não vai ser aquele apavoro, todo mundo apavorado. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, não. Minha leitura sobre isso, Berg, é porque o que acontece? O mal, ele sempre pautou pelo caos, pelo medo e pela destruição, né? E o bem não ia fazer isso. Você entendeu? O bem ia fazer o máximo possível de ter efeitos colaterais. Né? E é isso que está havendo, né? Um mínimo possível de efeitos colaterais. E o mal está se expondo e fazendo aos olhos nus, né? Tudo aquilo que eles faziam escondido, né? Então, é isso que está ocorrendo. Como eles não têm saída, estão se expondo, né? E muitas vezes as pessoas falam que a aliança, que as Forças Armadas está demorando demais. Ou são melancias, ou são arregões, né? E por assim em diante. E não é, pessoal. Operação militar, para quem já foi militar, para quem já serviu as Forças Armadas, né, sabe que é outro modo, é outro jeito de se trabalhar, principalmente no setor de inteligência, né? Então é isso aí. E aproveitando aqui o Berger, você tem estudado sobre soberania, Berger? Não, soberania eu vi pouca coisa. Entendi, entendi. Mas você sabe o que é soberania? Você está querendo dizer sobre os dois governos, né? Não só do governo, mas também nós, né? Sobre nós também. O país soberano, é isso?
País soberano e pessoas soberanas, né? Uh, eu não sei se você sabe, e a maioria aqui eu já citei algumas vezes, né? Inclusive eu pus um documentário aqui no nosso canal também, sobre a questão de nossa soberania. Porque eu não sei se você sabe, a parte de documentação nossa é como se cada um de nós já estivesse morto, né? Essa é a realidade. E viramos um produto, né? Depois dessa morte, a gente virou um produto e esse produto ele é negociado nas bolsas, né? E é tratado, cada um de nós é tratado como empresas, como negócios, né? Então, eu não sei se você sabia disso, mas a gente vai se aprofundar nisso também, nos estudos que a gente tem. A soberania nacional, né? Para quem não sabe, a gente já está sobre o governo soberano também. Além do governo político, a gente tem o governo soberano, né? E a gente vai se aprofundar nisso, né? Ainda mais agora, a gente precisa iniciar isso para que as pessoas entendam realmente o que está acontecendo, né? Já era para ter feito isso, mas conforme a gente está fazendo os trabalhos, a gente vai fazendo aos pouquinhos. Mas agora tem que deslanchar de vez e a gente vai trabalhar firme e forte. Então, eu não sei se você sabia disso, mas se não sabia, a gente vai estar pronto aí a estar conversando, debatendo, né, sobre esses assuntos também, sobre a soberania nacional e sobre a nossa soberania. Né? Na verdade, eu sabia, mas assim, eu não me aprofundei nesse assunto. Eu cheguei a ver até um, um filme, não é filme, um documentário na Netflix, que é Dilema na Rede, que fala bastante sobre o domínio das redes, né? É bem interessante para quem não assistiu. E eu queria só fazer uma pergunta agora, Jackson. Uma curiosidade minha, né? Até algum tempo atrás, você não conseguia abrir algumas coisas, e agora você já está conseguindo abrir. Você teve autorização para isso ou como é que funciona isso? A questão não é que teve autorização para isso. A questão é que a rede ela está sendo aberta cada vez mais. O que aconteceu em 2020? Né? A turma não percebeu. 2020 foi realmente a mudança de governo. Tá? 2020 foi a mudança de governo. Por que eu falo isso? Porque o que aconteceu? Quando houve o ataque do Covid, né, o ataque maciço da cabal sobre a humanidade, tá? A aliança ela fez um contra-ataque, né? Ela fez um contra-ataque e quase ninguém percebeu, tá? Então houve um contra-ataque retirando, né, das mãos da cabal todo o ouro, toda a prata, tudo que era de valioso que estava em posse deles foi tirado, tá? Em março de 2020, isso aconteceu lá no Vaticano, também em outros pontos do mundo, tá? E também, ao mesmo tempo, em março, a inteligência artificial parou, tá? Ela ficou parada no tempo, ok? Ela só veio ter uma atualização agora. Eu não sei se vocês perceberam, mas ela teve uma atualização agora. Então, até 3 meses atrás, se você colocasse lá na inteligência artificial quem era o presidente do Brasil ou de qualquer outro país, ele não falava, ele falava para você pesquisar nas mídias e etc. para saber sobre o assunto do presidente atual. Você entendeu?
E ele dizia que que eles não tinham a atualização, a inteligência artificial não tinha atualização desde março de 2020, né? Então, na minha leitura e nos estudos que eu fiz, realmente o sistema da Cabal ela foi travada, né? Ela foi parada, ela teve um blackout na realidade. Ela teve um blackout e a aliança tomou o poder de vez sobre a parte principal de todo o sistema, tá? Então, foi isso que aconteceu. E aí, agora, nesses últimos 2, 3 meses, né, toda a parte que estava ocultada está sendo aberta novamente, tá? Então, muitas coisas que você buscava no Google e etc., e você não conseguia achar, né? Hoje você já consegue algumas coisas, tá? Agora, eu tenho acesso a outros canais correspondente ao nosso, né? E a gente traz muita informação que estava oculto, né? Estava oculto à humanidade, e a gente está colocando muitas coisas aqui, inclusive agora, a partir de agora, eu vou estar trazendo materiais que eu não podia trazer, tá? No YouTube ainda eu não vou colocar, mas a gente está colocando no nosso portal e estamos colocando aqui no nosso canal, tá? Igual hoje a gente colocou, de ontem para hoje, a gente colocou uma denúncia aí de um... Esqueci o nome dela. Ela é das Forças Armadas dos Estados Unidos, que fez a denúncia aí das crianças durante um ano que Israel vem matando e queimando as crianças, principalmente ali da Palestina e de outros países, inclusive agora na Síria também vem cometendo esses absurdos, né? Além da perseguição aos cristãos lá. E está latente, ou seja, cada dia, né, está acontecendo aí as coisas que estavam ocultas e as verdades sendo reveladas, né? Então, a gente está tendo acesso a muito material, mas muito material. Eu já tinha bastante material, principalmente aí falando dos Jotas também, que é meio delicado a gente estar falando ainda, apesar que no Brasil não tem alguma lei que fale sobre isso, né, contra isso, mas a gente sempre restringe, por quê? Porque para não haver um fechamento e o nosso público não ter acesso a algumas coisas que vai abrindo caminho para eles, né? Então é isso que está acontecendo, Berger. Entendi. Queria só aproveitar também, Jackson, eu gostei bastante do vídeo que você estava na live lá do sistema financeiro. É uma pena que estava travando, né? Você não consegue disponibilizar ele para a gente aqui? Sim, sim. Eu vou colocar ele na íntegra aqui, tá? Vou colocar ele na íntegra. Colocar até o link dele também. Eu assisto alguns vídeos dele, apesar que ele posta 2, 3 vídeos. 2 vídeos no máximo no mês. Muitas vezes ele posta um vídeo no mês, tá? Ele estuda bastante sobre algumas coisas, principalmente da área financeira, né, dessa questão geopolítica, né? E eu vou trazer o material dele aqui para vocês assistirem na íntegra. E a gente tem muito material que a gente vai colocar aí que vocês vão se abismar, né? Se abismar. É o que eu estava conversando esses dias.
Principalmente, eu estava conversando, eu acabei de me lembrar, eu estava conversando com o chat GPT, conversando mesmo, assim, igual a gente está conversando, sobre a questão das estrelas que caiu no céu, do céu, né? Eu já tinha essa parte concreta, entendimento concreto sobre isso, tá? E aí eu fui perguntar para ele o que achava e tal, e aí as respostas bateu praticamente aquilo que eu já tinha de certeza, né? Sobre essa questão das estrelas que caiu do céu, que está lá em Apocalipse, né? E na minha leitura, nos estudos que eu fiz, realmente foi na Segunda Guerra Mundial, né, das 7 cidades da Alemanha, que foram dizimadas, né, foram dizimadas da face da terra. E quando eu li aquela parte da Bíblia e quando eu vi o vídeo, né, tem um vídeo falando sobre isso, quando eu já ouvia falar que tinha sido destruído, inclusive eu assisti, antes de eu assistir esse vídeo, eu tinha assistido um testemunho de uma brasileira, eu esqueci o nome dela agora, inclusive eu vou colocar amanhã, né, o vídeo dela aqui no nosso grupo, ela testemunhando, né, falando do que ela viveu, né, na Segunda Guerra Mundial. Ela participou ali da Segunda Guerra Mundial e ela estava justamente em uma das cidades, né, onde ocorreu isso, e ela foi uma das que conseguiram sair viva, né? E ela testemunhou isso e tal. E pelos relatos e pelo vídeo que eu vi, eu falei, aí eu já não tive dúvida realmente que quando João viu lá as estrelas do céu caindo e pegando fogo uma parte, né, um terço da terra, né, eu não tive dúvida que ele estava relatando a visão que ele teve da Segunda Guerra Mundial. Tá? Por que eu falo isso? Porque João, ele não... A visão que ele teve, ele não tinha como relatar que não eram estrelas caindo, né? Então, para ele decifrar aquilo e narrar aquilo para as pessoas entenderem, ele colocou como estrelas, né? Por quê? Porque ele via como se fossem estrelas realmente caindo e pegando fogo, né? Então, quando eu leio Apocalipse, principalmente Apocalipse, eu leio justamente assim, na visão que João teve e começou a relatar, então ele teve aquele relato daquilo que ele imaginava, mas você tem que trazer nos dias atuais, né? Você tem que trazer o que ele estava enxergando, imaginando o que era aquilo, né? Então, foi isso que aconteceu. Você quer ver um exemplo também? Quando ele fala a besta que surgiu do mar, né? É a besta que dominava o quê? As multidões, né? E essa besta que surgiu do mar, que dominava as multidões, era justamente isso no meio de comunicação, que domina todas a multidão, né? O poder político domina toda a parte da multidão. Então, é isso aí. O que veio da terra também, né? Tem ali a sua parcela. Então, conforme você vai lendo e vai entendendo sobre os dias atuais, você vai entendendo realmente o que ele estava relatando. E aí, com tudo isso, e da descoberta dos 1000 anos perdidos, aí eu não tive mais dúvida que a gente está no Armagedon, né? Que passou os 1000 anos de paz e a gente entrou para a época, para a era do Armagedon, né? A guerra final.
E é justamente isso que está sendo exposto, né, a parte de tudo mal, né, está sendo julgada a cada dia e está sendo executado, né, e a gente está passando de uma dimensão para outra, né, igual está relatado. A gente vai viver um novo tempo, uma nova era, né, juntamente com a direção do nosso Salvador, do nosso Criador. Né? Então, é nessa leitura aí que a gente tem que fazer. Maravilha. Só para concluir, esse vídeo que eu te falei do financeiro, sistema financeiro, eu achei ele assim sensacional. Além de ele ser muito prático, né, da fácil entendimento, ele é muito atual também. Então, assim, todo mundo vai entender, não tem desculpa para não entender, na verdade, né? Tá bem simples mesmo, tá muito bom. Verdade, é verdade. A gente que está mais avançado no assunto, então, aquela parte de tudo que ele fala ali é normal, é o mundo normal, no modo normal, e fala toda a real, né? E do que está para acontecer, que também ele tem um pouquinho da questão espiritual, né? Ele foi preparado para isso também. Mas ainda falta um entendimento maior, né? Porque a maioria desses que levam o conhecimento e etc., falta uma coisa para ele, né? Falta o quê? Falta o conhecimento da verdade, tá? E a parte do vencimento da verdade. Ou seja, o que vai vencer é a verdade, não o mal, tá? Então, falta para muitos que levam o conhecimento, levam aquilo que está acontecendo, para muitos falta essa parte, né? Então, se você for olhar todos e analisar, você vai ver que não tem uma saída para a humanidade, né? A única saída é o arrebatamento. Você entendeu? E não é isso. O Salvador está demonstrando, né, a cada dia, através da verdade, que a saída está aí. A escolha é nossa, né? A escolha é de cada um de nós, né? Uma coisa que eu coloquei, algumas pessoas quiseram, né? Eu até mandei o link da, da, da parte da soberania, né? A soberania em si, do corpo da pessoa em si, né? Na mentoria da prosperidade. Então, muitas pessoas, algumas não entenderam, né? A mentoria da prosperidade não é prosperidade financeira em si, apesar que vai ser. Por quê? Quando você deixa, você é curado do câncer, você é curado de qualquer outra coisa que te leva a prejuízo financeiro, você começa a ser próspero novamente, porque você não vai gastar mais com remédio, você não vai gastar mais com médico, você não vai gastar mais com nada e você vai ter mais dinheiro em caixa, né? Então, você vai começar a ser próspero. Além da sua mente, do seu entendimento, e abrindo cada vez mais, né? Então, esse é um fato. Outro fato é que quando você faz esse processo, você se torna soberano em si mesmo. Porque eu não sei se você sabe, e a maioria aqui eu já citei algumas vezes, a gente ainda não tem total soberania em si. Por quê? Porque a gente foi atacado, né, pelo mal, e temos dentro de nós os filhos do diabo, de Satanás, ou de Rassatã, ou qualquer outro nome que você queira falar. Por quê? Porque a gente tem as raças de víbora dentro de nós. Literalmente, tá, pessoal? Literalmente. Tá? Quando você entende, você tem que ser soberano em si, tem que fazer de tudo
para ir eliminando este mal que está dentro de você, igual Paulo fez, né? O Paulo, ele fez isso. Quando ele compreendeu, né, ele fez aquilo que o Salvador falou e ele foi liberto. Aí ele falou, agora não vivo mais eu, mas o Salvador vive em mim, né? Antes, o Salvador não vivia nele. O Salvador deu até uma dica, né, sobre os dois senhores. Você não pode servir os dois senhores, né? Como que você vai servir um e desagradar o outro, né? Então, é isso que está acontecendo com os nossos corpos, né? A maioria de nós ainda não tem essa noção que ele está cheio dos filhos de Satanás, né? Ele está cheio das raças de víboras. Por isso que o Salvador apontou o dedo para os sacerdotes, sumos sacerdotes, né, os escribas e fariseus, que todos eles da mesma linhagem, né? Ele falou, vós sois filhos do diabo, né? Raças de víbora. Ele falava abertamente, né? E é isso que realmente eu entendi depois que eu comecei a ler, apesar que eu não terminei ainda de ler, né, essa parte das Escrituras, tá? O Evangelho da Paz. Eu vou colocar de novo aí no grupo. Eu já tinha colocado uma vez, eu vou colocar de novo. O Evangelho da Paz é fantástico sobre isso, mas você tem que ler com a sua mente aberta, né, para receber as informações, senão você não consegue ler, tá? Então, a gente temos que ter também essa limpeza e ser soberano em si mesmo, tá? Em cada um de nós. Então, é isso aí, é muitas informações, Berg. Obrigado, Jacques. Obrigadão. De nada. Mas se quiser perguntar mais alguma coisa, pode perguntar, tá? Não, eu vou deixar para o pessoal também, né? Tem bastante gente aí. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver quem está mais. Ó, tem bastante gente aqui. A Creus, a Célia, a Francisca, o Iomar, a Raquel, o Pastor G também está por aqui. A Ana Arildes, a Luzinete, a Tereza, o Pierre. A turma chegando a peso aí. Vamos lá, pessoal. Perguntas? Pode perguntar, pessoal. Tá o Marcos. Rosana, quer perguntar? Rosana. Elmira. A Maria de Fátima. A Ruth. José Pedro, a Marta. A Maria José. A Berenice, a turma ficou assustada. Né, Berg? A turma tá assustada aí. Não, eu posso continuar perguntando, não tem problema. Pode perguntar enquanto a turma vai se alinhando aí. Uma outra curiosidade que eu acho que pode ajudar todo mundo também é que, até onde eu entendi, eu aprendi também, que foram tirados vários livros da Bíblia, né? E eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, né? Que parece que tudo foi direcionado para um governo, para governar o povo, né? Eu queria saber desses livros, se realmente se eles existem, se a gente vai ter acesso a eles, como é que está essa situação? Berg, o que acontece? Foram tirados do conhecimento do povo, tá? Mais de 390 livros das Escrituras, tá? Na realidade, são um total mais de 600 livros das Escrituras, tá? A Bíblia, né? A Bíblia não é um livro, a Bíblia é um conjunto de livros, tá? E aí o que acontece?
hoje a gente temos acesso a praticamente todos esses livros. Tá? Por quê? Porque, primeiro ponto, a gente tem que agradecer ao Criador, por quê? Porque ele nos proporcionou a internet, tá? A internet, ela não é nova, tá, pessoal? A internet, ela veio aí dos 1000 anos de paz, ok? Ela só foi redescoberta, tá? E aí, o que que acontece? Através da internet, ela é uma mão de via dupla, né? E ela não tem dono, né? A internet não tem dono. É por isso que os caras não conseguem bloquear informações. Por quê? Porque ela não tem dono, não tem como controlar a internet, tá? E aí o que que acontece depois que a internet surgiu em peso e tal? Aí o criador fez com que todos os governantes, né, e os que controlavam as bibliotecas começassem a colocar as bibliotecas na internet, né, o seu acervo na internet, ou seja, digitalizando e colocando acesso à internet, tá? Então, foi isso que aconteceu. Tá? Foi isso que aconteceu, e aí a gente começou a ter acesso à internet. Inclusive, por exemplo, o Evangelho da Paz, ele estava a 7 chaves sobre o poder do Vaticano, né? E era uma coisa que ninguém tinha acesso, não tinha como chegar a este livro, e hoje está sendo pulverizado aí na internet, apesar que ainda está muito restrito, né? Muitas pessoas. Por quê? Primeiro ponto, os poderosos não queria desde o início que a população tivesse acesso às escrituras, tá? E eles fizeram o máximo possível de controlar. Tá? Nos primeiros anos da Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, os primeiros anos do cristianismo, tá? Para quem não sabe, pessoal, o cristianismo ele nasceu com a Igreja Católica Apostólica Romana. Antes disso, não existiam os cristãos, tá? Não existia o cristianismo, ok? Existia os seguidores do Messias, tá? Era assim que eles eram chamados, os seguidores do Messias, tá? Não existia uma religião, não existia nada que falasse sobre o cristianismo antes da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso surgiu com a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então, o cristianismo veio de lá para cá. 400 anos após a morte do Salvador, que começou a se falar sobre isso através deste poder religioso. Tá? Então, o que aconteceu com esse poder religioso? Eles pegaram todas as escrituras, tá? Guardaram todos os originais e queimaram quase todas aquilo que eles puderam queimar, tá? Mas o Salvador sempre tem o Criador sempre tem um caminho de mostrar a verdade no futuro, e foi isso que aconteceu quando foi descoberto, né, os escritos do Mar Morto. E aí os escritos do Mar Morto começou, né, as pessoas, os estudiosos começaram a estudar fora da Igreja Católica, né, e foi vazado, né, eu não sei como, mas foi vazado, né, e aí os livros começaram a pipocar, né, e muitas pessoas de poder aquisitivo tiveram acesso, tá? Tiveram acesso antes de nós. E muitos guardaram, né, cópias e etc. e tal,
para chegar até hoje. E aí, com a Igreja Católica Apostólica Romana, criou, né, a Bíblia, do jeito que a gente conhece hoje, e eles dominaram, usaram isso para poder, né? Ou seja, dominar as nações e ter poder sobre as nações. Então foi isso que aconteceu, Berger. Maravilha, entendi. Tá jóia, então. Agora deixa o pessoal aí. Obrigado.